Sabe, tem certas memórias que a gente guarda como se fossem feridas mal cicatrizadas. A minha ainda dói quando o tempo vira, quando chove naquelas tardes de verão em São Paulo, ou quando passo em frente ao prédio do tribunal na Praça da Sé. Já se passaram 14 anos desde que saí daquele lugar algemada, mas às vezes ainda sinto o peso do metal nos pulsos. Engraçado como algumas verdades demoram uma vida inteira para virem à tona. E quando vêm, já destruíram tudo pelo caminho. Hoje tenho 72 anos e quando me olho no espelho, vejo uma mulher que sobreviveu a muitas tempestades. Mas nenhuma foi tão devastadora quanto aquela que começou numa tarde quente de dezembro, quando tinha 58. Foi quando descobri que o amor que eu jurava ser minha fortaleza era, na verdade, minha própria cela. Me chamam de Rosa. Rosa Maria dos Santos Ferreira. Nome simples, vida que já foi simples também. Nascida e criada no Bexiga, filha de Dona Conceição e seu Antônio, costureira desde os 14 anos. Dessas mulheres que aprenderam desde cedo que o mundo gira diferente para a gente, que homem é para ser cuidado, respeitado, obedecido, que mulher boa é aquela que não questiona, que confia, que assina papel sem ler. Foi assim que me ensinaram a amar, e foi assim que me perdi. Eu fui condenada por um crime que ele cometeu. E até hoje me pergunto se valeu a pena amá-lo tanto assim. Essa frase pronunciada pela primeira vez na frente de um juiz ainda ecoa nas minhas noites mal dormidas. Roberto. Ah, Roberto! Como é que alguém pode amar tanto uma pessoa e conhecê-la tão pouco? Como é que depois de 38 anos de casamento eu não vi os sinais? Ou será que vi e fingi que não? Dizem que o amor é cego. Mas o meu não era só cego. Era surdo, mudo e, pior de tudo, era covarde. Porque eu sabia, no fundo, lá onde a gente esconde as verdades inconvenientes, eu sabia que tinha algo errado. Mas era mais fácil acreditar nas mentiras dele do que encarar a realidade. Era mais confortável continuar sendo a Rosa do Roberto do que descobrir quem eu era sem ele. O estranho é que a liberdade às vezes vem disfarçada de tragédia. E a minha veio assim, com sirenes, mandados de busca e apreensão, e um monte de papel com minha assinatura que eu nem lembrava de ter visto. Mas essa é uma história longa, dessas que precisam ser contadas devagar, como quem desfia um novelo embaraçado, com paciência e cuidado para não arrebentar a linha. Então deixa eu começar do começo, quando eu ainda acreditava que amor era sinônimo de sacrifício e que lealdade significava fechar os olhos. Conheci Roberto numa quermesse de São João, ali na igreja Nossa Senhora Achiropita, em 1968. Eu tinha 22 anos, ele 27. Bonito que só vendo, moreno, bigode bem aparado, terno alinhado mesmo no calor de junho. Dançava forró como ninguém, rodava as moças com uma elegância que fazia até as senhoras mais velhas suspirarem. Mas foi em mim que ele parou. Posso ter o prazer dessa quadrilha, senhorita? A voz dele era grave, dessas que a gente sente no peito antes de ouvir nos ouvidos. Minha mãe, Dona Conceição, sempre dizia: Rosa, quando o homem certo aparecer, você vai saber. E eu soube, ou achei que soube. Roberto trabalhava como auxiliar de escritório numa transportadora na Muca. Sonhava alto, falava de negócios próprios, de casa grande e de vida melhor. Eu, que passava os dias curvada sobre a máquina de costura da Dona Nenê, fazendo bainha em saia de madame, via nele a promessa de um futuro diferente. Casamos no civil em março de 1969, eu de vestido simples que costurei com retalhos que a patroa me deu, ele com o mesmo terno da quermesse. Fomos morar num quarto e cozinha na rua Jaceguai, dividindo o banheiro com mais 3 famílias. Mas éramos felizes. Ou pelo menos era o que eu achava que felicidade significava naquela época. Tivemos 2 filhos, Carlos em 1970 e Marina em 1973. Eu parei de costurar para fora quando Carlos nasceu. Roberto não gostava de mulher sua trabalhando para os outros. Passei a fazer apenas pequenos concertos em casa, escondida, para ajudar nas despesas. Ele fingia que não sabia. Eu fingia que não precisava. Os anos foram passando.
E Roberto foi subindo na vida. De auxiliar, virou encarregado, depois gerente. Em 1985, com um empréstimo que eu nem soube direito de onde veio, abriu sua própria transportadora, a Ferreira em Filhos Transportes. Engraçado o nome, né? Filhos no plural, como se o Carlos e a Marina fossem herdar alguma coisa além de dívida e vergonha. Mudamos para uma casa maior no Tatuapé, depois para um sobrado na Vila Mariana. Eu ganhei empregada, carro importado, joias que pesavam no pescoço. Mas perdi alguma coisa pelo caminho que só fui perceber tarde demais. Perdi a mim mesma. Assina aqui, Rosa. Essa frase eu ouvi tanto que virou rotina. Contrato de luz, de água, financiamento do carro, papelada da empresa. Roberto botava os papéis na minha frente, sempre com pressa, sempre com alguma desculpa. É burocracia. Precisa de 2 assinaturas. Você é minha esposa, tem que confiar. E eu assinava. Sem ler, sem perguntar, sem questionar. Afinal, questionamento não era coisa de mulher bem casada. Marina foi a única que vez ou outra levantava a sobrancelha. Formou-se em direito, cabeça boa, questionadora. Mãe, a senhora lê o que assina? Perguntou uma vez durante um almoço de domingo. Roberto cortou o assunto na hora. Sua mãe confia em mim, Marina. É assim que casamento funciona. E eu, boba, ainda concordei com a cabeça. Carlos seguiu outro caminho. Engenheiro, casou cedo. Me deu 2 netos lindos, Pedro e Sofia. Mas sempre manteve distância dos negócios do pai. Coisa estranha essa empresa do pai, mãe, comentou uma vez baixinho quando Roberto não estava por perto. Mas eu não quis ouvir. Tampei os ouvidos, fechei os olhos, tranquei o coração. Dona Conceição morreu em 1998. Seu Antônio 3 anos depois. Nos últimos tempos, minha mãe me olhava com aqueles olhos de quem sabe, mas não fala. No leito de morte, segurou minha mão e disse: Rosa, minha filha, abre o olho. Nem tudo que reluz é ouro. Achei que era delírio da morfina. A empresa do Roberto crescia a olhos vistos. Caminhões novinhos, galpões imensos, contratos gordos. Viajávamos para o exterior, jantávamos em restaurante francês, tomávamos vinho que custava meu antigo salário mensal. Ele tinha amigos importantes, deputado, empresário, até desembargador. Nas festas, eu era apresentada como a Rosa, minha esposa dedicada. Dedicada. Essa palavra que parecia elogio, mas que hoje soa como sentença. Olhando agora, os sinais estavam todos lá. As reuniões tarde da noite, os telefonemas sussurrados, as contas que chegavam em nomes diferentes, os sócios que apareciam e sumiam como fumaça. Uma vez encontrei um envelope grosso de dinheiro na gaveta de cuecas dele. Pagamento de cliente, Rosa. Vou depositar amanhã. E eu acreditei, porque era mais fácil acreditar do que desconfiar do homem com quem eu dormia havia 30 anos. Tinha uma vizinha, Dona Zefa, baiana retada, dessas que não tem papas na língua. Um dia ela me parou no portão. Rosa, tu tá com cara de quem tá sentada em cima de formigueiro e não sabe. Ri, fiz pouco caso. Mas a frase ficou. Daquelas que grudam na cabeça que nem chiclete na sola do sapato. Foi em 2007 que começaram os boatos. Primeiro foram cochichos no salão de beleza. Depois, olhares atravessados no supermercado. A Marina ligou preocupada. Mãe, estão falando umas coisas do pai no escritório onde trabalho. Mas Roberto sempre tinha a resposta pronta. Inveja, Rosa? Sucesso atrai inveja? Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria. Mas aquela sensação de formigueiro que a Dona Zefa falou foi crescendo, subindo pelas pernas, chegando no peito, apertando a garganta. Era dezembro de 2008, véspera do meu aniversário de 59 anos, quando meu mundo desabou de vez. Mas para entender o tamanho do tombo, preciso contar como foi exatamente que descobri que meu nome não era mais meu, que minha assinatura tinha me transformado numa criminosa e que o homem que eu amava havia me usado como escudo para o próprio crime. O pior é que, mesmo sabendo de tudo isso agora, ainda me pego pensando nos bons momentos. No cheiro de café fresco nas manhãs de domingo,
no jeito que ele cantarolava no chuveiro, na mão dele na minha cintura enquanto dançávamos. Será que algum dia o amor deixa de doer? Será que a gente consegue separar as lembranças boas das ruins? Ou elas ficam para sempre manchadas, como café derramado em toalha branca? Mas isso já é conversa para a próxima parte da história. Quando o céu desabou e eu descobri que tinha passado a vida toda construindo castelo em areia movediça. Era uma terça-feira, 9 de dezembro de 2008. Lembro do dia exato, porque no dia seguinte eu completaria 59 anos. Roberto tinha prometido me levar para jantar no Fasano. Só o melhor para minha Rosa, ele disse de manhã, beijando minha testa antes de sair. Eu estava na cozinha preparando um bolo de fubá para o lanche da tarde, quando a campainha tocou. Sequei as mãos no avental, ainda com cheiro de erva doce nos dedos. Quando abri a porta, tinha 6 homens de terno escuro e 2 viaturas da Polícia Federal estacionadas em frente de casa. O que estava na frente mostrou o distintivo. Senhora Rosa Maria dos Santos Ferreira? Sim. Minha voz saiu pequena, engasgada. Temos um mandado de busca e apreensão. A senhora está sendo investigada por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de quadrilha. As palavras chegaram nos meus ouvidos, mas não fizeram sentido. Lavagem de dinheiro. Eu que mal sabia mexer em caixa eletrônico. Eles entraram, começaram a revirar gavetas, armários, papéis. Um deles foi direto para o escritório do Roberto. Tentei ligar para ele, mas o celular estava desligado. Meu marido? O Roberto? Deve haver algum engano? Eu repetia enquanto via minha casa ser vasculhada. O delegado, um homem de uns 40 anos com cara cansada, puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Dona Rosa, a senhora reconhece esses documentos? Era uma pilha de contratos, notas fiscais, procurações. Meu nome estava em todos eles. Minha assinatura, inconfundível, no pé de cada página. Empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Valores que me deram tontura. Contas bancárias em meu nome com movimentações milionárias. Eu assinei sim, mas não sabia. O Roberto que pedia. Onde está seu marido agora, Dona Rosa? Viajando, a trabalho, volta amanhã. Mas Roberto não voltou no dia seguinte. Nem no outro, nem nunca mais. O advogado que apareceu era amigo dele, Dr. Sérgio. Sentou comigo na sala, mexendo nervoso nos papéis. Dona Rosa, a situação é complicada. Todas as empresas fantasmas estão no seu nome. As contas bancárias também. O Roberto, ele sumiu. Deixou uma procuração me autorizando a representar a senhora, mas... Como assim sumiu? E as empresas? Que empresas? Foi aí que a ficha começou a cair. Durante anos, Roberto tinha usado meu nome, meu CPF, minha assinatura para montar um esquema de lavagem de dinheiro. Transportadora de fachada, notas frias, contratos superfaturados. E eu, na minha santa ignorância, tinha assinado tudo, confiando, amando, sendo a esposa perfeita. Marina chegou correndo do trabalho pálida. Mãe, o que aconteceu? Tá todo mundo comentando no escritório. Quando expliquei, vi o rosto da minha filha passar por todas as cores possíveis. Raiva, incredulidade, pena. Eu avisei, mãe. Eu avisei para a senhora ler antes de assinar. Carlos apareceu de noite sério. O pai ligou, disse que é melhor a senhora assumir tudo, que advogado vai explicar, que se a senhora colaborar pega pena menor. Assumir o quê, Carlos? Crime que não cometi? É que tá tudo no seu nome, mãe. E estava mesmo. Descobri que eu era dona de 5 empresas. Tinha 4 contas bancárias. Devia milhões em impostos. No papel, eu era a chefe de uma quadrilha que movimentou mais de 50 milhões de reais em 10 anos. Na vida real, eu era uma dona de casa que assinava sem ler porque confiava no marido. O Dr. Sérgio foi direto. Se a senhora assumir a culpa, pega no máximo 3 anos em regime semiaberto. Se tentar se defender, pode pegar até 12 em regime fechado. O Roberto deixou instruções. Que instruções? Que era melhor para a família toda se a senhora colaborasse. Que ele ia resolver tudo quando voltasse. Mais tarde descobri que Roberto tinha planejado tudo. Passaporte falso, contas na Suíça,
uma amante 20 anos mais nova esperando em Miami. Enquanto eu era presa em casa, esperando o julgamento, ele começava vida nova com nome novo. A Marina tentou me defender. Mãe não pode assumir crime que não cometeu. Vamos provar que foi o pai. Mas provar como? Os papéis eram verdadeiros. As assinaturas legítimas. Minha ignorância não era defesa válida perante a lei. E o pior, uma parte de mim ainda acreditava que Roberto ia voltar, que ia explicar tudo, que era um mal-entendido. O julgamento foi rápido. Me declarei culpada por orientação do advogado. Colaboração premiada, chamaram. 3 anos de prisão em regime semiaberto por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Quando o juiz leu a sentença, procurei os rostos dos meus filhos na plateia. Carlos desviou o olhar. Marina chorava. A ficha só caiu de verdade no dia que me levaram para a penitenciária feminina. Quando trocaram minha roupa por uniforme bege, quando cortaram meu cabelo, quando me deram um número no lugar do nome. Ali, naquela cela fria que cheirava a desinfetante e desespero, finalmente entendi. Roberto não tinha me traído apenas como marido. Tinha me usado como escudo, me transformado em criminosa, destruído minha vida para salvar a dele. Chorei todas as lágrimas que tinha guardado em 40 anos de casamento. Chorei pela mulher que achei que era, pelo homem que pensei que ele fosse, pela vida que tinha se transformado em mentira. Uma companheira de cela, Aparecida, ex-gerente de banco que caiu por estelionato, me abraçou. Primeiro marido, né? É sempre assim. A gente cai por eles, eles caem fora. O mais doloroso não foi a prisão em si. Foi ver minha família se despedaçar. Carlos parou de me visitar depois do 3º mês. Desculpa, mãe, mas tenho que proteger meus filhos. Marina vinha toda semana, mas a mágoa no olhar dela doía mais que qualquer grade. Meus netos foram proibidos de me ver. Virei a avó presidiária, a vergonha da família. E Roberto? Mandou um único recado através do advogado, 6 meses depois. Estava bem, tinha se estabelecido e esperava que eu entendesse que tinha feito o melhor para todos. O melhor para todos. Como se destruir minha vida fosse um favor. Foi na prisão, entre mulheres que, como eu, tinham sido traídas de todas as formas possíveis, que comecei a abrir os olhos. Quantas Marias, Josés, Anas tinham caído por confiar demais? Quantas tinham assinado sem ler, amado sem questionar, obedecido sem pensar? Aquela Rosa que entrou na prisão aos 59 anos morreu ali dentro. Em seu lugar, nasceu outra. Uma que aprendeu tarde, mas aprendeu que amor sem respeito é prisão, que confiança cega é burrice, que lealdade incondicional pode custar a liberdade. Mas essa transformação, esse renascimento forçado, ainda estava por vir. Nos primeiros meses eu ainda era apenas uma mulher destroçada, tentando entender como o amor da sua vida tinha se transformado no seu algoz. Como o homem que prometeu protegê-la foi quem a jogou aos leões. Se arrependimento matasse, eu teria morrido 1000 vezes naqueles primeiros dias de cárcere. Mas como diz o ditado, o que não mata fortalece. E eu, sem saber, estava prestes a descobrir uma força que nem sabia que tinha. Uma força que nasceu justamente do fundo do poço, onde Roberto me deixou cair. Foi numa tarde de quinta-feira, 8 meses depois que entrei na prisão, que recebi a visita que mudaria tudo. Não era dia de visita da Marina, então quando me chamaram, estranhei. Na salinha de advocacia encontrei uma mulher que não conhecia. Loira, uns 35 anos, vestida de forma simples, mas elegante. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. A senhora não me conhece, dona Rosa? Meu nome é Fernanda. Eu era amante do Roberto. O mundo parou. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Ela continuou. Vim pedir perdão e contar a verdade. Fernanda falou por 2 horas seguidas. Contou como conheceu Roberto 5 anos antes. Como ele a sustentava. Como prometia deixar a família. Mostrou fotos deles juntos em Paris, Roma, Miami. Viagens que ele dizia serem de negócios. Contou do apartamento em Moema, do carro importado, das joias. Tudo pago com o dinheiro desviado.
Nosso dinheiro, meu nome. Ele dizia que a senhora sabia de tudo, que tinha um acordo, que o casamento era só fachada. Cada palavra era uma facada. Mas o pior veio depois. Quando começaram as investigações, ele me procurou. Disse que precisava sair do país por um tempo, que voltaria para me buscar. Deixou dinheiro, instruções, mas antes de ir, me contou a verdade, que a senhora não sabia de nada, que tinha assinado tudo sem ler, que era inocente. Por que está me contando isso agora? Consegui perguntar, a voz embargada. Porque ele me abandonou também. Prometeu voltar em 3 meses, já fazem 8. O dinheiro acabou, e eu descobri que não era a única. Tem outra no Paraguai, uma menina de 22 anos. Ele fez com ela o que fez comigo, o que fez com a senhora. Fernanda tirou um envelope da bolsa. Guardei todos os e-mails, mensagens, comprovantes. As conversas onde ele admitia o esquema, onde dizia que a senhora era só laranja, que era burra demais para desconfiar. Perdão pelas palavras, mas era assim que ele falava. Li tudo ali mesmo, as mãos tremendo. Cada mensagem era pior que a outra. Roberto não só tinha me traído como esposa, tinha me usado, me humilhado, rido da minha confiança. Numa das mensagens dizia textualmente: Rosa assina até papel higiênico usado se eu pedir. É a esposa perfeita para o esquema perfeito. Por que não foi à polícia antes? Perguntei, já sabendo a resposta. Medo, vergonha, e é porque eu também achava que amava ele, mas vendo a senhora aqui, pagando pelo crime dele, não consegui mais ficar calada. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada, repassando 40 anos de casamento, procurando os sinais que ignorei, as mentiras que engoli, as humilhações que disfarcei de amor. Quantas vezes Roberto tinha chegado tarde, cheirando a perfume diferente? Quantas desculpas eu tinha aceitado? Quantas vezes Marina tinha tentado me alertar? No dia seguinte, chamei meu advogado. Mostrei as provas. Dr. Sérgio ficou pálido. Isso muda tudo, dona Rosa. Podemos pedir revisão do processo, mas... Mas o quê? O Roberto é meu amigo. Me pediu para cuidar da senhora, mas também para proteger os interesses dele. Se a senhora usar isso, então o senhor não é mais meu advogado. Marina me arranjou uma defensora pública, doutora Cláudia, mulher guerreira que não media palavras. Dona Rosa, com essas provas, podemos não só revisar sua sentença, como indiciar o Roberto. Interpol, extradição, o pacote completo. Mas a senhora precisa estar preparada. Vai mexer em muita coisa. Muita gente poderosa vai ser incomodada. Passei a vida toda sendo a Rosa boazinha, doutora. Olha onde isso me trouxe. Quero justiça. O que veio depois foi uma guerra. O processo de revisão demorou meses. Tive que depor novamente, reviver cada humilhação, cada mentira. Descobri que o esquema era maior do que imaginava. Políticos, empresários, até juízes estavam envolvidos. Meu caso virou manchete. Dona de casa, usada como laranja pelo próprio marido. Carlos ficou furioso. Mãe está destruindo o nome da família. Os meninos estão sofrendo bullying na escola. Mas Marina ficou do meu lado. O pai que destruiu tudo, Carlos. A mãe está só tentando limpar o nome dela. A pressão foi imensa. Recebi ameaças, propostas de acordo, tentativas de suborno. Queriam que eu ficasse quieta, que cumprisse minha pena calada. Mas algo tinha mudado em mim. Aquela Rosa submissa que assinava sem ler, que obedecia sem questionar, ela tinha morrido. Em seu lugar, nasceu uma mulher que não tinha mais medo de lutar. O dia do novo julgamento chegou. Eu estava magra, cabelos grisalhos crescendo, mãos calejadas do trabalho na prisão. Mas pela primeira vez em muito tempo, me senti inteira. Quando subi ao banco das testemunhas, não vi mais a esposa do Roberto. Vi Rosa. Apenas Rosa. Durante 40 anos achei que amor era obediência, que ser boa esposa era não questionar, que confiança era assinar de olhos fechados. Paguei caro por essa ignorância. Mas hoje sei, amor que não respeita não é amor, é prisão. Contei tudo, sem medo, sem vergonha. As traições, as mentiras, os abusos disfarçados de cuidado.
Mostrei as provas, li as mensagens em voz alta. Vi rostos conhecidos na plateia empalidecerem. O esquema começou a ruir. Roberto foi indiciado à revelia. Interpol expediu mandado de prisão internacional. Contas foram bloqueadas, bens confiscados. A quadrilha começou a cair como dominó, cada um tentando se salvar, entregando os outros. Minha sentença foi revista. De criminosa, passei a vítima. Mas os 2 anos que já tinha cumprido não voltavam. As amizades perdidas, a reputação manchada, a família dividida, nada disso tinha conserto fácil. Quando finalmente saí da prisão, numa manhã cinzenta de outubro de 2010, Marina estava me esperando no portão. Nos abraçamos e choramos ali mesmo, na calçada, sem nos importar com quem passava. Carlos não veio, mandou apenas uma mensagem. Espero que tenha valido a pena, mãe. Valido a pena? Olhei para o céu nublado, respirei o ar da liberdade e pensei em Roberto foragido em algum lugar do mundo. Será que ele também se perguntava se tinha valido a pena? Destruir a vida de quem confiou nele, de quem o amou incondicionalmente? Mas essas perguntas já não me pertenciam. Eu tinha minha própria resposta para dar, minha própria vida para reconstruir. E pela primeira vez em 40 anos, essa vida seria verdadeiramente minha. O clímax da minha história não foi descobrir a traição ou enfrentar a prisão. Foi o momento em que decidi lutar. Quando escolhi a verdade, mesmo que dolorosa, em vez da mentira confortável. Quando entendi que minha liberdade valia mais que qualquer amor mal compreendido. E ali, parada na porta da penitenciária, com 62 anos e um mundo inteiro para recomeçar, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais seria a Rosa de ninguém. Seria apenas Rosa. E isso, descobri tarde, era mais que suficiente. Hoje, aos 72 anos, moro num apartamento pequeno na Vila Madalena. Voltei a costurar, não por necessidade, mas por escolha. Tenho uma clientela fiel de noivas que procuram vestidos artesanais, únicos. É irônico, passei a vida costurando sonhos para as outras, e só agora aprendi a costurar os meus. Roberto nunca foi preso. Última notícia que tive, estava no Paraguai, usando nome falso, vivendo com uma moça que poderia ser sua neta. A Interpol ainda mantém o mandado ativo, mas a cada ano que passa, as chances diminuem. Não me importo mais. A justiça que eu precisava já consegui. A de olhar no espelho sem vergonha. Carlos voltou a falar comigo há 5 anos, quando Pedro, meu neto mais velho, se formou em direito. Vovó, quero entender sua história. Ele disse numa tarde de domingo. Contei tudo, sem rancor. Hoje Carlos me visita uma vez por mês. É pouco, mas é sincero. Marina se tornou minha maior aliada. Fez questão que eu conhecesse o marido dela, participasse da vida dos filhos. Mãe é exemplo de coragem, ela diz para as amigas. Coragem tardia, penso eu, mas coragem mesmo assim. Tenho um grupo de amigas agora, mulheres da minha idade que, como eu, descobriram a liberdade depois dos 60. Nos encontramos às quintas para jogar buraco e dividir histórias. Dona Zefa, minha antiga vizinha, faz parte do grupo. Eu avisei do formigueiro, ela ainda brinca. Rio junto. O que antes era ferida, hoje é cicatriz. Marca, mas não dói mais. Às vezes, quando costuro sozinha na minha sala, ainda penso no Roberto. Não com saudade ou raiva, mas com uma espécie de compaixão distante. Que vida vazia deve ser a dele, sempre fugindo, sempre mentindo, sem poder usar o próprio nome. A prisão dele é pior que a minha foi. A minha teve fim, a dele é perpétua. A pergunta que me fiz no início ainda volta de vez em quando. Valeu a pena amá-lo tanto assim? Hoje tenho a resposta. O amor em si não foi o erro. O erro foi confundir amor com submissão, confiança com cegueira, lealdade com autoanulação. Amei o homem errado do jeito errado, mas foi esse erro que me ensinou a me amar do jeito certo. Se pudesse voltar no tempo, mudaria muita coisa. Teria lido cada papel antes de assinar. Teria questionado mais, confiado menos. Teria ouvido minha filha, minha mãe, meu instinto. Mas não posso voltar.
E talvez seja melhor assim. Sem o erro, não haveria aprendizado. Sem a queda, não haveria superação. Outro dia, Sofia, minha neta caçula, me perguntou: Vó, por que a senhora nunca casou de novo? Sorri. Como explicar para uma menina de 15 anos que depois de 40 anos presa num casamento, a liberdade é o melhor companheiro? Que acordar sozinha e saber que cada decisão é sua é um privilégio que não troco por nada. Porque descobri que a melhor companhia que existe é a da gente mesmo, minha filha. Ela não entendeu. Um dia vai entender. Espero que não precise passar pelo que passei para aprender. Espero que as mulheres da geração dela já nasçam sabendo que amor próprio vem antes de qualquer outro amor. Que confiança se constrói com transparência, não com assinaturas cegas. Que parceria verdadeira não pede sacrifício da identidade. Tenho um caderno onde escrevo pensamentos, reflexões, pedaços dessa história que ainda processo. Outro dia escrevi: fui condenada por um crime que não cometi, mas minha verdadeira prisão foi o casamento. A cadeia me libertou da pior cela, aquela que eu mesma construí com medo de viver sozinha. Quando penso em tudo que vivi, não sinto mais amargura. Sinto uma gratidão estranha pelo aprendizado, pela força que descobri, pela mulher que me tornei. O Roberto me roubou dinheiro, dignidade, liberdade, mas sem querer me deu o maior presente, a chance de me descobrir. Hoje, quando jovens esposas me procuram para fazer vestidos, sempre dou 2 conselhos junto com a roupa. Leia tudo que assina, e amor que pede sua alma em troca não é amor. Algumas entendem, outras vão entender tarde como eu. Essa história que contei não é sobre vingança ou vitimismo, é sobre despertar, sobre uma mulher que precisou perder tudo para se encontrar, sobre como às vezes nossos piores momentos são os que nos libertam de verdade. Ainda danço, sozinha na minha sala, com músicas antigas tocando no rádio. Não preciso mais de par. Descobri que sempre fui completa, só não sabia. E se você que está lendo se identificou com alguma parte dessa história, se viu sua própria vida refletida na minha, quero que saiba: nunca é tarde para acordar. Nunca é tarde para escolher você mesma. A liberdade pode estar disfarçada de tragédia, mas quando ela chega, é para sempre. Meu crime foi amar demais e confiar sem medida. Minha redenção foi aprender que o amor mais importante é o que dedicamos a nós mesmos. E essa lição, por mais cara que tenha sido, não tem preço. E se fosse hoje, eu faria tudo diferente? Faria sim, porque amar alguém nunca deveria custar a própria liberdade. Essas foram as palavras que disse ao juiz. São as palavras que repito para mim mesma todo dia. São as palavras que deixo aqui, como herança para quem precisar ouvir. O formigueiro que Dona Zefa viu há tanto tempo não existe mais. Em seu lugar construí um jardim, pequeno, simples, mas meu. E nele, finalmente, aprendi a florescer. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao relembrá-la, se você viu um pedacinho da sua vida ou da vida de alguém querido nessas palavras, não guarde para você. Curta, comente aqui embaixo e compartilhe com aquela pessoa especial que talvez precise ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Às vezes, uma história compartilhada pode ser a chave que abre a porta da gaiola de alguém.